Olá, e o assunto de hoje, hein? Acidente do trabalho. Eu vou tentar falar que assim, de uma forma bastante direta, tudo sobre acidente do trabalho, né? Quando vai ficar configurado o acidente do trabalho, quando não é acidente do trabalho, quando é caso de estabilidade, quando a pessoa vai ter um benefício do INSS de auxílio-doença e quando vai ser um benefício de auxílio-doença acidentário. Tem diferença, gente, tá? Bom, meu nome é Leandro, eu sou advogado, atuo bastante nessa área trabalhista, previdenciária, bastante direito de família e vou tentar hoje esclarecer esse assunto, sobre acidente de trabalho. Gente, quando a gente fala acidente de trabalho, digamos que ele é um gênero do qual é a espécie. Doença do trabalho, doença profissional e acidente do trabalho equiparado. A gente tem na Lei de Benefícios da Previdência Social, lá o artigo 20 e o artigo 21, que vão esclarecer isso aí. A Lei 8213, né? 8213 de 91, artigo 20 e 21 vão esclarecer, então. Doença profissional, doença do trabalho e acidente do trabalho equiparado. Primeiro vamos dizer o que não é acidente do trabalho, gente. O que não é acidente de trabalho, tá? Nem para a Justiça do Trabalho, nem para o INSS. Tá? Doença degenerativa. Tá? Doença ligada a grupo etário, ou seja, por exemplo, uma catarata, um Alzheimer, catarata, Alzheimer, ligadas a grupo etário, o avanço da idade, né? Surdez, né? Cegueira, dependendo do caso, né? Eu já tenho outros vídeos que eu falo de auxílio-acidente, né? Em caso de surdez, nesse caso tem que estar ligado ao trabalho, né? Porque, via de regra, é uma doença ligada a grupo etário, todo mundo vai ter um desgaste da audição, e não é por causa disso que todo mundo vai ganhar auxílio-acidente, né? Vão dar direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Sim, claro, né? Óbvio. Porém, não vai ser acidentário. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você está trabalhando, tá? Uma carteira assinada, ou empregado doméstico, né? Estão trabalhando de carteira assinada. Contribuinte individual também, né? Está trabalhando de carteira assinada lá, por exemplo, um exemplo de um trabalhador urbano carteira assinada, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Está sofrendo com desgaste na cervical, alguma coisa, né? É uma doença degenerativa, né? Todo mundo vai ter um desgaste na cervical, né? Na lombar, né? Com o avanço da idade. Ele vai tentar um benefício previdenciário, pode até conseguir, mas não vai ser auxílio-doença acidentário, tá? Porque ela não tem natureza de acidente de trabalho. Pode conseguir um auxílio-doença, mas vai ser um auxílio-doença normal. Pode ser uma aposentadoria por invalidez, mas não vai ser uma aposentadoria por invalidez devido ao trabalho, tá? Ou seja, não vai ter estabilidade. Aquele voltou ao trabalho tem 1 ano de estabilidade, não vai ter isso aí, tá? O patrão não vai ser obrigado a ficar recolhendo o fundo de garantia enquanto ele está em gozo de benefício, porque não é acidente de trabalho, né? É um benefício auxílio-doença normal. Quando ele tiver alta do INSS e voltar para a empresa, pode ser mandado embora? Pode ser mandado embora sem problema, tá? Então agora vamos ver o que seria, então, um acidente de trabalho, né? Já falei, doença profissional, né? Doença do trabalho, doença profissional, né? Aquelas doenças ligadas a, basicamente, como tu exerce a profissão, ou o local onde tu exerce a profissão, né? Um local com muita umidade, muito sei lá o que, tu desenvolveu algum problema devido a essas condições, né? Vai ser uma doença do trabalho, né? Ou trabalha com datilografando, né? Aí temos forte tendinite na mão, o problema no túnel do carpo, né? Doenças profissionais, né? Ligadas ao trabalho necessariamente, o nome já diz, né? Esse tipo de benefício vai ficar em gozo de benefício acidentário, né? Ou aposentadoria por invalidez acidentária, né? Auxílio-doença acidentária ou aposentadoria por invalidez acidentária, né? E os equiparados, que é mais interessante, né? O auxílio-doença, quer dizer, o acidente do trabalho equiparado, gente. Aquela dúvida, eu estava indo, primeiro vamos fazer o auxílio-doença típico, né? O acidente de trabalho típico. A pessoa estava trabalhando ali na empresa, por exemplo, sofreu um acidente, ela caiu de um andaime, botou a mão dentro de uma máquina, algum acidente, um acidente de trabalho típico.
claro, né? Óbvio, né? Mas tem uns que não são tão claros assim, né? Embora ligados ao trabalho, esses que são os o acidente do trabalho, se mistura com o auxílio-doença acidente do trabalho, equiparado, né? Por quê, gente? Porque é uma situação que não está muito clara, embora tenha ligação com o trabalho. A pessoa está indo para o trabalho, transporte público, Uber, está indo para o trabalho e ali sofreu um acidente. Acidente de trabalho equiparado no percurso para o trabalho, mesmo no carro particular, né? Claro, na rota do trabalho, né? Não que ele saiu do trabalho, foi no shopping passear, depois do shopping então foi para cá. Aí não, ele desviou da rota, né? Não tem nada a ver com o trabalho, né? Tá? Viagens a trabalho, óbvio, né? Tá fora por exemplo, tá num outro ambiente, mas foi assistir uma palestra, alguma coisa, né? Viagens a trabalho também, óbvio, né? Cursos fora, tudo, curso tá fazendo, tá pernoite viajando, as custas da empresa, óbvio, né, gente? Também acidente do trabalho equiparado. Se tiver um acidente aí enquanto estiver fazendo esse tipo de curso, viagens a trabalho, vai ser, então, obviamente, um acidente de trabalho, né? Um auxílio-doença ligado ao trabalho. Um auxílio-doença acidentário, né? Cada um caso é um caso, né? Digamos que estava numa viagem ao trabalho, mas daí tu saiu do expediente lá e foi na Disney, aí lá não vai ser, né, gente? Tá? Tem que ter alguma forma de ligação com o trabalho, né? Tá indo para o trabalho, teu carro particular também é a mesma coisa, né? Sofreu uma agressão de um colega de trabalho, agressão física. Claro, gente, acidente de trabalho equiparado, né? Mesmo fora da empresa, né? Em virtude de discussão do trabalho, alguma coisa do trabalho. Não que tu e um colega de trabalho na quinta-feira de noite estão jogando bola lá e se pegaram, né? Aí não tem ligação com o trabalho, né? Mesmo fora da empresa, gente, pode ser acidente de trabalho, uma agressão de algum colega, de algum gerente, de alguma coisa, pode, se tiver ligação com o trabalho, não for nada pessoal, né? Todos terão direito à estabilidade. Retornou à empresa a estabilidade de 1 ano. A empresa pode mandar embora nesse período? Pode, mas vai ter que pagar esse 1 ano de indenização, né? Da estabilidade, né? E lembrando, então, que doenças degenerativas, né? Aí mais um exemplo, por exemplo, empregada doméstica, tá? Acontece muito. Empregada doméstica trabalhando anos na casa de família, avançando a idade, tá com 60 anos lá, e tá reclamando de dor e vai tentar se aposentar, né? Aí foi constatado lá que ela tem, de fato, já uma osteoporose, alguma outra doença degenerativa, né? E não vai ser, então, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença acidentário, vai ser um benefício normal, né? Se ela eventualmente voltar a trabalhar, o empregador pode mandar ela embora, tá? Não tem estabilidade, né? Doenças degenerativas, tá? Doenças etárias ligadas a grupo etário, então não são acidentes de trabalho, nem equiparados, tá? Bom, então falamos aqui de doença profissional, doença do trabalho, acidente típico, né? Típico, obviamente, aconteceu dentro da empresa, assim, né? E o equiparado, que é o que mais dá mais confusão, indo e voltando do trabalho, né? No trajeto, claro, acidente de trabalho equiparado, né? Agressão de algum colega, agressão de algum gerente, né? Claro, vai dar estabilidade, né? Tudo ligado ao trabalho, tá trabalhando lá, caiu um raio em cima do galpão onde tu tá, também, né? Acidente de trabalho equiparado, né? Tá, gente? Essas foram algumas dúvidas aí, então, que eu tirei a respeito de acidente do trabalho, tá? Que eu recebo muitas perguntas aí a respeito deste tema, né? Espero que eu tenha me feito claro. Tá? Qualquer dúvida, escreve aí que na medida do possível eu tento responder. Abraço, até a próxima.